Vimos na aula anterior quais são os fatores de formação do solo e de que forma atuam. Nesta aula, nós conheceremos como eles se interrelacionam com os processos de formação do solo, quais são esses processos e quais são as feições morfológicas que eles formam nos solos brasileiros. Na aula passada, nós vimos que o processo de formação do solo é desencadeado pela atuação do clima dos organismos e do relevo sobre o material de origem dentro de um determinado tempo. E é importante que nós façamos a diferenciação entre esses fatores que nós vimos na aula anterior com os processos que nós veremos nesta aula. Porque é muito comum que os estudantes se confundam com esses conceitos e não compreendam qual é a relação entre eles. Esses 5 fatores de formação, quando combinados, e nós vimos que existem diversos tipos de combinação, baixa temperatura com elevada precipitação e um relevo mais acidentado ou menos acidentado, com material de origem mais ou menos consolidado, um tempo maior ou menor, com uma grande quantidade de atuação de micro-organismos ou menor atuação. Então, nós vimos que essas diferentes combinações vão desencadear, vão determinar a ocorrência dos processos pedogenéticos que nós veremos aqui nesta aula. Então, podemos dizer que esses fatores de formação aqui são a causa desses processos pedogenéticos. Esses processos pedogenéticos, por sua vez, eles vão resultar nas feições morfológicas que nós vemos com frequência nos nossos solos, conhecidos aí como horizontes do solo. Então, todos esses horizontes aqui, eles são formados, com exceção da rocha consolidada aqui embaixo, que foi formada por um processo geológico. Todas as outras camadas aqui, que nós chamamos de perfil do solo, é formado pela atuação de um processo pedogenético específico. Então, relembrando, fatores e processos são conceitos diferentes, mas estão relacionados. Os fatores combinados entre si desencadeiam a ocorrência dos processos, que por sua vez geram as feições morfológicas que nós conseguimos ver com os nossos olhos nos solos, principalmente nos solos brasileiros. E aí nós teremos então esse perfil do solo contendo todos esses horizontes, ou pelo menos alguns deles, por conta da atuação dos processos pedogenéticos. Os processos de formação do solo, eles foram estudados inicialmente pelo pesquisador Roy Simonson, e houve aí uma publicação desse pesquisador de 1959, onde ele propôs uma teoria generalizada da gênese do solo. E nesta publicação, ele dizia o seguinte, que a diferenciação dos horizontes de um solo, de cada solo, ela pode englobar 4 tipos principais de processos, que são adição, remoção, translocação e transformação. E que todos esses processos, podendo ocorrer todos ao mesmo tempo, ou apenas alguns deles em um determinado perfil, faria aí, então a diferenciação desses horizontes que nós vimos. Então vamos entender um pouco mais sobre o processo de adição. O próprio nome já diz, é o ato de adicionar algum tipo de material. Então é o acréscimo de material ao regolito, ao perfil do solo, ao que vai do horizonte A ao horizonte O até o horizonte C. É isso que nós chamamos de regolito. Então, pode haver adição através da ação de plantas e micro-organismos, que seria, por exemplo, a adição de carbono por meio da matéria orgânica, do próprio nitrogênio e fósforo, também adicionados via matéria orgânica, porque, caso vocês ainda não saibam, a matéria orgânica do solo é uma fonte de importantes nutrientes, como, por exemplo, o carbono, o nitrogênio, o fósforo, o boro, dentre outros. A adição também pode ser realizada de solutos e matéria particulada adicionada da atmosfera ou que foram trazidos de posições mais altas da paisagem. Lembram-se ali da aula de fatores, onde nós avaliamos, analisamos os componentes de uma vertente e nós vimos que sempre há saída de material da parte superior para a parte inferior? Então, ali onde está acumulando esse material, está havendo um processo de adição. Um exemplo que nós podemos dar desse processo é o escurecimento do material mineral
no horizonte A, produzindo aí uma coloração bem mais amarronzada, em alguns casos, uma coloração até mesmo bem preta, por conta do acúmulo de matéria orgânica. Em alguns solos, como os chernossolos, esse processo é conhecido como melanização, formando aí um horizonte A espesso, bastante escuro, caracterizando o que nós conhecemos na classificação brasileira como chernossolos. A remoção ou perda também é bem tranquila de entender já pelo próprio nome. Nada mais é do que a retirada de material, que pode ser por erosão, seja ela hídrica ou eólica, ou então por uma perda interna do perfil por meio da lixiviação de componentes solubilizados e colóides que vão ali caminhando junto com as águas de percolação. E aí nós temos a possibilidade de perdas de componentes solubilizados, como os próprios minerais que estão ali presentes, sódio, cálcio, magnésio, a sílica, certo? Ácido carbônico, nitrato. E também podemos perder colóides, como a argila e a matéria orgânica. Sempre que há uma descida de material da parte superior para a inferior, com certeza vai estar havendo um transporte de argila e matéria orgânica para as partes mais inferiores. E a erosão também vai levar consigo diversas partículas do solo, podendo ser por ação eólica ou hídrica, e acontecendo com ou sem a interferência humana. A translocação é um processo que, por vezes, pode ser confundido com a remoção. Entretanto, ocorre aqui um processo diferente, a eluviação. O que seria eluviação? É a perda de material ao longo do perfil de solo. Então, quando nós falamos de perda, nós estamos nos referindo a nível de paisagem de um local para outro. Quando nós falamos de translocação, estamos falando apenas do transporte, da transferência de um material de um horizonte A para um horizonte subjacente, ou seja, é uma movimentação de material dentro daquele perfil de solo. Isso pode acontecer com a matéria orgânica, com argilas silicatadas e também com óxidos. Um exemplo bem claro disso é o processo de plintização que forma os plintossolos. O que acontece nesse processo? Por conta dos processos de redução, translocação e oxidação, o ferro ele sai das partes superiores do perfil e desce se acumulando na parte inferior. Ou seja, ele não sai do perfil, ele permanece ali, ele apenas muda de horizonte. E aí nós percebemos então que translocação e perda não é sinônimo, não são processos semelhantes, eles são diferentes. Então, quando eu falo translocação, eu estou me referindo a um transporte, um caminhamento de material dentro do perfil. E quando eu falo de perdas, eu estou falando sobre transporte, caminhamento de material para fora daquele perfil, ou seja, para outro local da paisagem. A transformação, que é o outro processo, nada mais é do que a alteração na composição dos constituintes do regolito. E aí, esse processo, ele é bastante complexo. Há aí uma grande quantidade de reações que são consideradas como transformação. A própria ruptura da rede cristalina dos minerais, ou seja, o processo que dá origem ali aos minerais de argila, por exemplo, os processos de intemperismo, são considerados transformação. Então, se há hidrólise em um solo, seja ela parcial, total, se há dissolução, hidratação, outra reação do intemperismo químico, pode-se dizer que houve ali um processo de transformação. Um outro exemplo é a decomposição da matéria orgânica. Então, sempre que há a decomposição dessa matéria orgânica, principalmente mediada pela atividade microbiana, há também um processo de transformação. Um exemplo básico que nós damos aí é da classe mais comum dos solos brasileiros, que são os latossolos, que são formados pelo processo específico de ferralitização. Então, o que acontece? Aqui nesses solos, os minerais, eles sofrem um temperismo químico bastante intenso, havendo a transformação de minerais primários ou secundários em outros secundários, como, por exemplo, a caulinita e os óxidos. Então, nós tínhamos aqui os minerais primários ou outros secundários, dando origem a um outro mineral. Então, se nós observarmos em um ambiente como se dá a diferenciação dos horizontes do solo conforme o modelo de Roy-Simonson, nós podemos avaliar o seguinte: a adição ela pode ser feita por meio de energia, água e nutrientes, oxigênio e matéria orgânica.
sendo adicionada aqui tanto pela atmosfera, no caso do oxigênio, tá? Quanto pela atividade das raízes de plantas. Essas plantas vão morrer também, vão se transformar em resíduos sobre o solo, havendo aí a adição de energia e matéria orgânica. Há também a adição no perfil de minerais, matéria orgânica, água e compostos solúveis. Além disso, pode haver a translocação da parte superior aqui do perfil para a parte inferior, havendo a translocação. E essa translocação pode ser de argila, óxidos, carbonatos que estavam todos aqui na parte de cima e foram transportados para a parte de baixo de um mesmo perfil. Essa transformação, a transformação ou outro processo, pode ocorrer mediante o intemperismo desses minerais que já estão presentes no solo, bem como a decomposição de matéria orgânica. Tudo isso acontecendo dentro do solo que está se formando. E, além disso, pode haver o processo de perda, que seria por absorção das plantas. Então, nós sabemos que as plantas, elas obtêm os seus nutrientes ali a partir da absorção das raízes dos nutrientes que estão no solo. Então, a absorção de plantas representa ali uma perda de material do solo. Ou então, os nutrientes que são perdidos junto com as águas de percolação, caracterizando o processo de lixiviação. Se nós formos observar como acontece esses processos de formação em cada componente da vertente, nós poderíamos listar pelo menos um desses processos ocorrendo de forma predominante em cada um desses componentes. Então, citaremos aqui apenas o principal, entretanto, pode acontecer um ou mais processos em cada local. Então, no interflúvio, onde nós temos um caminhamento vertical de água em intensa transformação, nós poderíamos dizer que há aqui predominância de remoção e também de transformação, porque o intemperismo aqui é bastante intenso. O ombro, nós teríamos aí um caminhamento um pouco menor, um caminhamento vertical um pouco menor aqui no interflúvio, entretanto ainda haveria um certo caminhamento vertical, promovendo então o processo de transformação. Mas aqui, como nós falamos na aula de fatores de formação, há um início de perda de material por conta do início de escoamento lateral da água. Então, nós poderemos dizer que aqui há também remoção. A encosta é o componente da vertente onde há mais intensa erosão. Então, basicamente, nós poderíamos citar aqui como principal na encosta o processo de remoção ocorrendo, porque esse componente da vertente está sempre perdendo material para as partes inferiores da paisagem. O sopé coluvial, como nós conversamos anteriormente, ele tem esse nome, coluvial, porque ele recebe colúvio. O que é o colúvio? O material que vem sendo trazido da parte superior e é depositado ali. Foi trazido por erosão. Então, esse sopé coluvial, o próprio nome já diz que ele recebe material de outros locais. Então, nós teremos aqui uma predominância de adição. Mas aqui também poderia acontecer a translocação também e a transformação. A transformação, pessoal, ela acaba acontecendo em todos os locais da vertente, tá? E aqui no sopé coluvial também poderia acontece com frequência a adição e há aqui uma forte translocação também. E tudo isso vai influenciar nos tipos de solos que nós vemos em cada um desses locais, tá? Então, no interflúvio, onde há mais remoção e transformação, geralmente nós veremos latossolos. Aqui, onde há um pouco mais de transformação em detrimento da remoção, nós poderemos encontrar alguns argissolos. Aqui, na adição, no sopé coluvial e translocação, podemos encontrar aí alguns plintossolos. Aqui na encosta, onde há predominantemente remoção, seriam neossolos litólicos e neossolos regolíticos. E já aqui no sopé colúvio aluvial, há basicamente a adição de material que vem da parte superior, há translocação também, mas pode haver ainda a remoção do ferro e a transformação, porque a própria redução ou oxidação do ferro caracteriza uma forma de um processo de transformação.
Então, nós percebemos que eles podem ocorrer de maneira simultânea, com diferentes níveis de intensidade em cada um dos componentes da vertente. Então, para que vocês compreendam, vamos resumir os conceitos. Nós vimos, então, que a interação daqueles 5 fatores ambientais, lá da equação CLORT, proposta por Hans Jenny, esses 5 fatores vão desencadear esses 4 processos de formação do solo. E esses processos nós damos o nome de processos pedogenéticos, que também podem ser chamados de processos pedogênicos. E aí, então, a atuação desses processos pedogênicos no regolito vão promover as feições, vão produzir as feições morfológicas e definir a composição do solo. Então, fica aí mais uma vez a sugestão para que vocês acessem os materiais disponibilizados no Moodle e também, à medida do possível, a literatura, a bibliografia sugerida para essa aula.